Neste vídeo nós vamos falar de um dos melhores fundos imobiliários da bolsa. Ele tem recebido bastante recomendação de casa de análise, ele é o maior peso da minha carteira em fundo imobiliário e ele tem apanhado aqui recentemente, tem sofrido quedas. Na verdade, vários fundos imobiliários têm apanhado, né? Se você observar, nos últimos 12 meses varia um pouco, um está caindo, outro não, mas nos últimos 3 meses a queda vem acontecendo. Por quê? É onde está mais impactada aqui a Selic, então todos eles vêm caindo. Olha só, Shopping na liderança impactando aqui 8,22%, tem os FOFs na verdade caindo um pouco mais, que são fundos de fundos, eles compram outros fundos, ou seja, quando todos os fundos estão caindo é difícil ele fazer aquela realização de trading que eles fazem de ganhos, mas eles têm ali as cotas para receber os dividendos também. Mas enfim, são os que mais estão apanhando, os híbridos estão aqui caindo. Híbrido está misturado, né? Pode ter desde renda fixa, pode ter imóveis de diferentes classes, como por exemplo o HGR11, ele tem aqui imóveis de varejo e educacional, né? Bom, temos outros aqui também caindo, temos galpões também caindo e temos aqui os CRIs, até mesmo os CRIs que estão ali atrelados à renda fixa, né? Vamos chamar, também está caindo, né? Então todos caindo e se você observar, a maioria aqui está abaixo do PVP. Olha só, os galpões logísticos tão queridos aqui estão apanhando, os recebíveis estão... É que os recebíveis, eles têm aqui alguns que são bem ruins, na verdade, né? Bem arriscados, outros que são bons, dependendo da estratégia ali. Eu, particularmente, não gosto muito de fundo imobiliário de papel, mas eu vejo valor, assim, eu acho interessante alguns fundos ali que não têm um alto risco, tá? Aqueles que tá ali que você quer um pouquinho mais do que a renda fixa, senão... Para pegar grandes ganhos é muito risco, aí eu não acho que vale a pena. Bom, a laje corporativa está bem barato, né? Olha só, shopping está aqui em queda, enfim, vários aqui abaixo do PVP. A CNN fez um levantamento com corretoras sobre os melhores fundos imobiliários do momento e chegaram à conclusão no BTLG11 e no XPMAL, um de shopping e um de logística. Inclusive, nós vamos escolher aqui para esse vídeo o BTLG11 e nós vamos trazer uma série de racional para como você pode olhar para um fundo imobiliário, além de, óbvio, entender um pouco mais do BTLG11, que é um fundo, inclusive, que caiu um pouco ali depois da recomendação. Bom, e alguns dos motivos que o BTLG11 vem caindo vocês já sabem, que é a taxa Selic subindo, causa uma pressão dos fundos imobiliários, principalmente o de tijolo, porque o pessoal acaba comprando com a renda fixa, embora não seja justo, né? Porque fundos imobiliários de tijolo, eles acabam tendo imóveis por detrás que crescem ali com a inflação ao longo do tempo. Mas enfim, o pessoal faz essa comparação e aí os fundos imobiliários de tijolo vêm em queda. Esse é um dos motivos. O outro é que o BTLG11 ele passou por uma emissão gigantesca e isso aqui causa uma pressão nas cotas. Ele vem comprando imóveis. A última aquisição até que o BTLG, aliás, a BTG falou ontem aqui, uma aquisição histórica aqui de 1,7 bilhão, gigantesca, né? E foi uma aquisição muito boa, tá? Uma aquisição com cap rate de 9,5% ao ano, ou seja, o quanto será o retorno de capital em relação ao montante investido nos imóveis. Aí você tem que ver, então, mais coisa além disso. Uma é o cap rate, ele acabou de nos formar, mas vai ter que ser confirmado depois, mas a premissa é essa, 9,5%. Bacana. Outro ponto que a gente tem que ver é como foi essa emissão do fundo. E a emissão do fundo, que é na prática que está investindo nesses imóveis aqui, foi feita no PVP. Então a emissão não foi abaixo do PVP. Se fosse abaixo do PVP, é danoso demais para os fundos imobiliários. Acaba destruindo o valor patrimonial por cota ao longo dos anos. Isso aqui foi no PVP, bacana. Um ponto negativo foi que teve taxas de administração muito altas, na minha visão. Eu não concordo, não gosto, acho bizarro todos os fundos imobiliários cobrarem taxas altas. E, enfim, aconteceu, mas pelo menos esse valor acima foi acima ali do PVP. Então, beleza. Pelo menos a emissão da cota ali, do valor de fato da cota veio no PVP, e aí a gente compara com outra coisa, que é o valor do fundo imobiliário hoje. E está um PVP de 0,94, ou seja, existe ainda um desconto no valor, e quer dizer que aquele yield de 9,5% é ainda maior. Porque assim, aquele yield de 9,5% ele está em linha com o yield dos últimos 12 meses do BTLG11 de 9,45%, porém se a gente descontar esse PVP que está em 0,94%, o yield vai ficar ainda maior, tá? E como que a gente sabe quanto que a gente sobe esse yield aqui para saber o yield ajustado pelo PVP atual da cota? Então olha só, a conta é bem simples, a gente pega um PVP de 1, né, menos 0,94
E aí nós temos 0,06 que a gente divide pelo PVP atual mesmo, que é 0,94. 0,0638, ou seja, vamos multiplicar por 100, 6,38% teria de subir aqui o PVP para voltar a 1, ou seja, aquele yield de 9,5% é 6,38% maior. Vamos aumentar aqui para a gente ver, 9,5% mais 6,38% dá o quê? 10,1%. Então esse é o yield aqui baseado no PVP atual. Só para vocês verem, 0,94 de PVP mais 6,38% dá exatamente ali o PVP de 1. Se você ainda não entendeu, é o seguinte, se a cota desse PVP estivesse em 1, esse fundo imobiliário estaria valendo R$ 104. O yield de 9,45 que nós temos estaria um pouquinho menor, porém, aquela aquisição estaria em 9,5% de cap rate, isso se o cap rate é certinho que a BTG falou, tá? Então, beleza. Só que como nós estamos com uma cota a 97,54, você acaba pegando o fundo imobiliário com esse yield de 9,45%, mas com uma nova aquisição ali de um cap rate de 9,5% mais esse desconto do PVP, que dá aqueles 10,1%. Só que tem mais coisa para a gente refletir ainda. Eu não posso garantir que o dividendo do fundo imobiliário vai subir. Por quê? Lembra que o fundo fez uma emissão gigante, então esse dinheiro não está debaixo do colchão, ele está rendendo na renda fixa, olha só. Aqui está e vai sair para os fundos, o tijolo de fato, né, os imóveis ali. Então ele está tirando da renda fixa, que não é o core do fundo, para pôr no que é o core do fundo, que é realmente imóveis que tendem a aumentar com a inflação, que tendem a ter os aluguéis reajustados, que tendem eventualmente ao fundo fazer aqui uma compra e venda, alguma realização de lucro ali, então vai para o core do fundo. Então a gente pode entender que entre core ali, que é realmente imóveis, o fundo está elevando o nível aqui de aluguel, o cap rate está maior, mas eu não posso dizer que o dividendo vai subir porque a gente teria que fazer as contas de quanto está rendendo aqui exatamente na renda fixa, né? Ele deixou uma renda fixa ali com uma liquidez bacana para ele poder fazer essas aquisições, tá? De modo geral, posso dizer que foi uma ótima aquisição, embora a gente não possa garantir que vai subir o dividendo, embora que em setembro ele já tenha conseguido, inclusive, aumentar aqui um pouco o yield, né? Então, embora eu esteja mais crente que o dividendo do fundo imobiliário recorrente, apenas de aluguéis ali, tem uma tendência de ficar na casa aqui da banda inferior, né? O fato é que ele nos mostra uma banda de 74 a 80, o que é bastante possível que fique realmente rondando aqui, inclusive agora está a 78 centavos, né? Está mais próximo do topo, até porque eventualmente ele faz compras e vendas de ativos ali com uma grande lucro e aí ele vai e repassa para o acionista. Cotista, na verdade. Se você prestou atenção nesse vídeo até o momento, nós tivemos muita matemática, muito conceito, que vai muito além do BTLG11. Eu quis mostrar para vocês como avaliar ali, de repente, uma emissão em termos matemáticos, né? Você viu ali o cap rate, aí você viu que, caramba, baseado no PVP, esse cap rate ainda é melhor. Só que não é simplesmente um dinheiro que vai entrar ali, porque está saindo da renda fixa, né? Baseado no quê? Baseado numa emissão que fez anteriormente. Será que essa emissão foi no PVP? Uma série de perguntas e respostas eu fui fazendo ali ao longo da explicação até agora. Agora, então, vamos de fato olhar o fundo imobiliário, que nós nem olhamos direito ainda, né? Então a gente tem aqui um fundo que ele tem diversos tipos de inquilinos, a gente pode ver que está bem diversificado os setores, a gente pode ver que os tipos de contratos, 68% é típico e 38% é atípico, é mais difícil do contrato atípico ser rescindido, porque o cliente tem que pagar uma indenização alta, aqui está inclusive os tipos de multas, né? Às vezes é até o saldo remanescente, às vezes é a quantidade de aluguel, o típico geralmente é mais tranquilo ali para o cliente sair. Indexadores está em IGPM 10% e 90% no IPCA, ele está 93% logística, 5% industrial e 1% varejo. Em termos de diversificação por receita de locação ou por valor patrimonial, está bastante diversificado, ele está colocando novos inquilinos dentro, está diversificando mais ali, né? Enquanto em ativos, eles estão ao raio de 60 km de São Paulo, a grande maioria, né? Quanto mais próximo, melhor, mais valorizado, mais procurado vai ser, porque hoje em dia vocês sabem, quem compra online, vai cair nos galpões logísticos, né, quer uma proximidade para receber mais rápido esse produto. Então, galpões logísticos próximos têm esse valor aí. Em termos de dividendo, ele vem crescendo ao longo dos anos, com alguns picos, porque é de compra e venda que o imóvel vai fazer, que o IBTLG11 vai fazendo, e aí quando ele tem essa grana adicional, ele pode pagar depois ali no meio do ano, no fim do ano, ele pode pagar no meio do tempo também, mas ele normalmente deixa para esses fins e começos, que aí já tem aquela regra dos 95% tem de ser pago de dividendos,
aí ele já aproveita e já paga, né? Em termos de valor patrimonial, é um grande segredo que os fundos imobiliários eles têm de subir esse valor para realmente fazer as cotas subirem, os dividendos subirem junto com o valor do imóvel que sobe, né? É uma tendência bacana para se observar. E esse fundo ele passou por um turnaround ali em 2019, porque trocou a gestora, entrou a BTG. Então a gente vê que a partir dali teve uma oscilação, às vezes subiu, às vezes caiu, mas ele parece ter engrenado agora e começado uma nova alta. Não está há tanto tempo a BTG, mas vem fazendo um bom trabalho. Como você pode ver nos últimos 10 anos, a performance do BTLG11 é bem abaixo do CDI, inclusive do IFIX, porque teve ali o turnaround, né, após a BTG entrar em 2019, né, a performance vem bem melhor. Se pegar nos últimos 5 anos, ele está perdendo um pouco aqui do CDI, mas lembre-se o seguinte, o CDI não tem, o CDI tem imposto, o BTLG11 nos dividendos não tem, apenas na venda das cotas. Você pode nunca vender as cotas, inclusive, e ficar ali com os dividendos, que são bons, como nós vimos, né? Então, essa comparação é injusta. Em termos de IFIX, ele está superando o IFIX. E outro ponto, outra visão que você pode ter, é que ele estava ganhando do CDI até outro dia. Se agora ele está abaixo, é porque ele está caindo, e ele está inclusive abaixo do PVP, o que pode acabar sendo aí, de repente, uma oportunidade. O BTLG11 na minha carteira de fundos imobiliários ele representa cerca de 30% dela, mas devo admitir para vocês, como eu já disse, que a minha carteira de fundos imobiliários é bem pequena quando a gente compara com a minha carteira de ações, e é bem maior a minha carteira de ações. Primeiro, que eu já invisto há muito mais tempo em ações. Segundo, que é o meu perfil. Eu tenho um perfil mais arrojado, então eu gosto de crescimento também, dividendos também que cresçam bastante ali, então eu estou muito mais no universo de ações. Mas desde ali da pandemia, né, quando eu comecei o canal um pouco depois, eu fui ali investindo também em fundos imobiliários para ter um acompanhamento mais de perto. Acho muito errado o cara fazer vídeos sobre o assunto e não ter essa proximidade, né? Por mais que eu conheça aqui, é legal você ter esse acompanhamento de perto. Então eu tenho aqui o BTLG11 como maior peso na minha carteira de fundos imobiliários, é o que eu mais gosto. Outro ponto que é importante eu destacar para vocês é que eu em fundos imobiliários eu tentei diversas estratégias diferentes, a minha carteira ali eu fui mostrando sempre para vocês ao longo do tempo, mas eu decidi que a estratégia melhor mesmo é o feijão com arroz, tá? Eu só vou comprando, prefiro o BTLG11, então é o que eu mais foco aqui. Quando está abaixo do PVP, melhor ainda, tá? Inclusive eu tô com um pouco de prejuízo ali na cota, está um pouquinho abaixo do valor da minha cota, porque exatamente eu tenho essa regularidade de ir sempre comprando ele. Eu evito comprar confusão em fundos imobiliários. Em ações eu acho melhor, porque se eu compro uma ação em confusão, que está caindo ali, que está barato, não sei o quê, eu consigo ter uma confiança muito mais nela do que em fundos imobiliários que estão ali no meio do ruído. Porque fundos imobiliários muitas vezes acaba dependendo do gestor também. Eu já me lasquei com isso ao comprar um fundo imobiliário que estava apanhando e o gestor era ruim. Então aquilo que era ruim ficou pior ainda. Não só por conta da macroeconomia, mas por conta que o gestor fez besteira. E o BTLG11 da BTG, pelo menos a BTG vem fazendo um trabalho bom aqui nesse fundo, né? Se em outro ele não está fazendo bom, que eu sei que tem alguns que ele vacilou ali, aí é uma outra história. No BTGLG11 está fazendo um ótimo trabalho. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal ativando o sino para eu continuar trazendo também vídeos de fundos imobiliários e você não perdê-los. Um abraço e até o próximo. Valeu!